Sim. Boa noite. Me falem aí se vocês estão escutando. Ana, Marcos, oi Marcos, oi Rafael, Adriano, Marcos. Me falem aí se vocês estão escutando. Luigi, Didi. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Tá escutando? Ah, que bom. Se ficar ruim, vocês falam. Que eu posso falar mais alto também. Boa noite, gente. Ah, que bom. Ah, contar as novidades, é? Obrigada, Aline. Rafa, Cristiane. Gostou do brinco? Também gosto desse brinco. E aí, gente, vamos chamar a Ravena? Vocês sabem que eu não sou muito boa em live, não, né? Onde que convida mesmo aqui? Peraí. Deixa eu pesquisar aqui. Ravena. Será que ela tá pronta também? Cristiane, Maia, Laiane. Ravena é a psicanalista que a gente vai tirar algumas dúvidas hoje. Léo, Tainá. Cadê a Ravena, hein? Ravena tá atrasada. Convidei. Ravena, cadê você? Vem um dia para Porto de Galinhas. Vocês sabem que até hoje eu não conheço praia, né, gente? Ai, meu Deus, quase 40 anos não conheço a praia. Isso é uma vergonha. Boa noite, pastor Daniel. Tá bom. Flan. Ravena não está conseguindo participar. Uai. Vanderlei, boa noite. Marcelo. Oi, Oi. boa noite. Dá um oi pro pessoal. Tô aparecendo? Tá sim, tá um pouco oscilando sua internet, eu acho. Tô aparecendo? Tá, lindamente. Boa noite a Ai, você todos e também. a todas, obrigada. Como estamos, hein? Tá pronta? Eu tô. Tá? Tô aparecendo Sejam direitinho aqui, né? sim, qualquer coisa vocês falam aqui se a internet tá ok. Vão se chegando, fiquem todos à vontade. Eu, pelo menos, quero me sentir à vontade aqui. E vamos bater aquele papo. Sim. E Se vamos lá, apresente aí, Ravena. O pessoal tava perguntando quem é tu. vou me apresentar. Me chamo Ravena Moreira, atualmente atuo como psicanalista, formada pelo Centro de Estudos, Terapias e Psicanálise. Estudei ali por 3 anos e depois não parei mais, já se passaram os 7 anos. Também sou formada pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, com certificação internacional, e atualmente estou estudando biomedicina e também neurociência, e amo cuidar de vidas, amo pessoas, eu acredito que aqui é uma alma cuidando de outras almas, e, e eu vejo vocês não de uma única forma, né? Mas como um ser complexo, pessoas que precisam e merecem de atenção. Tá travando a live? Dá uma olhadinha se a sua internet tá travando, Sandra. Pra mim tá tranquilo. E
eu não costumo olhar para as pessoas como diagnóstico, como alguém que tem uma doença. Eu não olho para esse rótulo, porque para mim, eu olho para a pessoa como um todo, como uma pessoa que está ali precisando de ajuda, que merece atenção, que merece acolhimento, que merece escuta, que merece aprender como entender as suas emoções, aprender como sobreviver em uma vida que muitas vezes é caótica, né? É. E é isso, vamos bater esse papo aí, que eu vi muitas perguntas, É. né? Foram mais Vamos de começar? 15. Vamos começar. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta interessante. Ravena, como sair de uma depressão grave? Só que antes dessa, seria melhor perguntar sobre a raiz da depressão, né? Muitas vezes. Aqui. O que está por trás da ansiedade e da depressão? Quais as causas e um tratamento? São perguntas bem profundas e É, necessárias. a gente sabe Primeiro, que hoje em dia a depressão e a ansiedade é o mal do século, né? sim, o Brasil, se eu não me engano, ele está ali, acredito que em terceiro lugar, né? Onde a depressão, a ansiedade é muita, né? Infelizmente. Acredito que antes de falar a raiz, né? É preciso entender o que é a depressão, né? A depressão, ela é um estágio profundo de tristeza, não apenas vinda só de tristeza, mas de vários outros fatores, que não necessariamente é só emocional, pode ser o conjunto do emocional, mas também biológico, né? A pessoa, ela pode estar tendo ausência de algumas vitaminas, hormônios desregulados, que pode contribuir também, né? Vitamina D, e outros hormônios também, né? E a depressão, ela causa anedonia, né? Que é aquela apatia, aquela tristeza profunda, o que antes sentia prazer em, em fazer coisas que gostava, passa a não sentir mais, uma vontade de se distanciar também de pessoas, de isolamento, vontade de ficar isolado. Então, ela vem um conjunto de vários fatores que faz com que ela se sinta triste, tendo muita autocrítica, sentindo aquele sentimento de vazio, sentindo que não faz sentido estar neste mundo, né? Isso é muito grave. Então, é, e isso não necessariamente é algo que acontece do nada, né? Na verdade, não acontece do nada. Isso daí é a consequência de um acúmulo de várias experiências, de traumas que foram vividos, né, ao longo da sua vida, que chega um momento que talvez vieram tantos sintomas e não foram percebidos, que ao invés de parar para observar aqueles primeiros sinais, foi se isolando, porque não sabia como fazer diferente. E quando chega nessa situação, é muito importante pedir ajuda. É essencial pedir ajuda, porque sozinho se torna muito mais desafiador, né? Você falou uma coisa interessante, que às vezes vem lá da infância, e teve essa pergunta também. Se os problemas psicológicos na fase adulta são gerados pela primeira infância. Você acha que tem alguma ligação ou não tem nada a ver? Tudo a ver. Então, desde quando o bebê está ainda no ventre da mãe, né? Já tem ali instalado, de certa forma, aquela emoção no bebê. Então, a mãe sente muita tristeza, muita raiva, tem uma descarga ali que o bebê vai sentir também. E depois, ao longo da vida, os pais, muitas vezes até inconsciente ou consciente, começam a tratar o filho com rejeição, com muita crítica, e ali vai se formando, né, instalando um novo sistema de crença.
Então é como se pegasse ali um óculos que é as crenças e essa criança ela passa a enxergar a vida de uma outra forma. Então ela não se vê alguém importante, ela não se sente segura para agir na vida, para fazer a diferença, porque há uma raiz de tudo isso, né? Dos traumas da infância, da violência, do abuso, daquele sistema disfuncional que foi que ele cresceu, entende? Outra questão também é a questão da depressão pós-parto, né? Se a mãe tem que ser tratada, como que ela vai fazer a questão de medicamento? Se ela estiver amamentando, Isso interfere? é interessante. É muito importante é, entender se ela está mesmo na depressão pós-parto. Tem uma fase ali de 2 semanas que é o baby blue, né? Que é uma fase que houve tantas alterações no corpo da mulher, ela passou por uma grande transformação, né? E não teve só alterações no seu corpo, nos seus hormônios, mas também teve no seu estilo de vida. Ela agora tem que lidar em ter noites de sonos que não tem sono, né? Tem que ficar acordando, ela tem que lidar com estresse, com, às vezes, até sem um apoio, né, de uma outra pessoa, não tem uma rede de apoio. Então, são vários fatores que vai contribuir para que ela fique num estado de tristeza, né? Então, tem fatores hormonais e tem fatores também externos que estão contribuindo. Antes de pensar em tomar alguma coisa, é muito importante procurar que seja o ginecologista, ou o obstetra, ou até mesmo o psiquiatra. Somente ele vai poder dizer de fato se ela pode e qual medicamento pode. Tem alguns medicamentos que são menos prejudiciais, e o doutor que vai dizer, né, sobre ali a questão do risco-benefício. Porque às vezes pode até desmamar a criança, né, para a mãe ficar bem. Isso, o importante Porque é até pagar. porque se a mãe não estiver bem, o bebê também é prejudicado, né? A gente sabe como é grave uma depressão pós-parto. Sim, e é muito importante, se possível, até mesmo, Sandra, ter a ajuda terapêutica, né? Ter uma pessoa para ajudar a entender aquela fase que ela está passando, as suas próprias emoções, o que está acontecendo, por que está acontecendo. E assim ela vai aprendendo a lidar consigo e com os outros, e principalmente com o bebê. Sim. E a questão, por exemplo, eu vejo quem tem um diagnóstico como o meu de bipolaridade afeta muito, sabe? Até isso, porque a gente sabe que quem já tem o diagnóstico, a medicação é para o resto da vida. Isso. Então, tomar uma decisão de ser mãe e uma mãe que faz um tratamento contínuo pro resto da vida também interfere, né? Tem que ser uma decisão bem tomada. Uhum. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, que uma A pessoa. questão do medicamento também. Hum, Que a pessoa já toma antes de engravidar e ela sabe que ela tem que tomar remédio pro resto da vida. sim. Aí como que faz? Porque aí a pessoa engravida. Aí como que faz? Tomar os remédios com a criança já no útero e depois tá amamentando, como que faz? Olha, é muito importante ter o acompanhamento ali assistido do médico, né? Ele vai É, com certeza ter a melhor abordagem para ajudar, entendeu? É algo que já foge do meu saber. Então, é. que vai fazer com isso, com certeza tem que ser o médico que vai estar ali te assistindo. Ele vai saber tomar a melhor decisão naquele momento, né? Que eu tenho certeza que vai ter uma forma de resolver isso. Porque é uma decisão bem importante, né? Muito importante, muito. Principalmente quando tem um diagnóstico, é muito, muito interessante entender que o diagnóstico não define quem você é. Um diagnóstico é só um caminho. Ah, agora eu entendi. Isso daqui é
o que representa os meus sintomas. Eu não sou a bipolaridade ou outras doenças em si. Eu entendi que eu estou com isso, portanto, eu agora, a partir disso, tenho um caminho para seguir, entendeu? Então, Sim. quando você pensa que é aquele diagnóstico, isso se torna muito mais desafiador, porque aí você começa a acreditar que você não é capaz de ter uma família, não é capaz de ter qualidade de vida, que você nunca vai ser ninguém. Começa aqueles pensamentos depreciativos, né? Então é muito importante separar isso. Eu estou com um diagnóstico, mas eu não sou o diagnóstico. Sim. Portanto, agora que eu sei o que eu possivelmente tenho, fica mais fácil caminhar a partir daí. E uma vez que você está ali fazendo um tratamento com o médico, né, que é o psiquiatra, e os medicamentos, e a terapia, atividade física, sono, que é primordial, se alimentando bem, então buscando de uma forma sistêmica cuidar da sua vida, as chances de você ter uma vida com qualidade é altíssima, entendeu? Agora, se você descobre que tem algo e não cuida disso, se torna muito desafiador você conseguir ficar bem. Uma pergunta interessante que eu ouvi que alguém fez. A depressão pode evoluir para a bipolaridade ou você acha que da depressão pode se descobrir que é uma depressão bipolar? Porque tem diferença das duas, né? É, o que que acontece? Um dos diagnósticos mais difíceis de trazer é a bipolaridade. É. Então, é interessante porque tem a fase da mania, hipomania, e tem a depressão. Quando a pessoa está na fase da hipomania, ela está como? Se sentindo muito bem. Alta performance, ela está cheia de ideias, ela faz tudo o que precisa ser feito da melhor forma possível e não se cansa e não dorme também. E é aí que está o alerta. Só que muitas pessoas conseguem conviver com isso e depois tem a baixa, né? E É. aí entra na depressão. Porém, há casos, como por exemplo foi o seu, que a pessoa ela vai ter um estado de mania, que é quando já foge daquilo que é comum para as pessoas, entendeu? E é aí que fica mais evidente o que ela pode ter dentro do diagnóstico, entendeu? Então, descobrir esse diagnóstico é muito desafiador para o profissional, entendeu? E a pessoa sozinha, ela não vai saber. Porque se ela está bem, ok. E depois, quando ela está na baixa dela, que é a depressão, ela fica muito mal. E aí ela acredita que está em uma depressão profunda e não sabe ao certo o que é. Por isso que é importante, né? Ter um acompanhamento quando percebe que há um transtorno. E quando é um transtorno? Quando tem comportamentos que está extravasando a rotina dela, ela não está conseguindo ter uma rotina comum. Ela percebe que ela está tendo compras compulsivas, ela está comendo de uma forma diferente ou não comendo, ela está com a libido muito alta, ela está tendo pensamentos que não são comuns. Então, é muito importante se observar, se autoanalisar e perceber se aquilo ali está dentro de algo que está certo ou está extravasando o que deveria. Faz Sim, sentido? faz. Outra coisa é a aceitação do diagnóstico, quando ele vem. Muita gente não consegue aceitar o diagnóstico, até porque tem o preconceito por trás, né? Então, muita gente não consegue aceitar porque vem o preconceito, vem a questão de tomar remédio pro resto da vida, contínuo. Então, a pessoa não quer aceitar aquilo, ainda mais muitos abandonam por conta dos efeitos colaterais, né? Muita gente pensa que as medicações você vai deixar de ser você mesmo. Aí outros
engordam, outros emagrecem e tal. Tem os efeitos colaterais do remédio. Como lidar com essa aceitação, mas principalmente que eu vejo é por conta do preconceito das outras pessoas. Sim. O preconceito nada mais é do que uma ignorância, né? Quando eu não sei exatamente o que é muito mais fácil julgar. Agora, de novo, quando eu entendo que eu não sou, a minha identidade não está em um diagnóstico, as chances de mudar isso é totalmente diferente. Então, entendo que eu não sou o diagnóstico, logo eu vou procurar como fazer para ter qualidade de vida. O médico, ele vai estar junto com você para a dosagem certa, para ajustar, porque como o ser humano ele é um indivíduo único, a quantidade de lítio, por exemplo, que o doutor passa para você pode ser diferente para outra pessoa. E aí as reações que você tem pode ser que para o outro vai ser diferente. E existe também outros medicamentos que o médico vai ser a pessoa ideal para ajustar isso daí. Só que nós não podemos resumir apenas a medicamentos. Só medicamento não é o suficiente. Agora, você como uma pessoa que é, foi diagnosticada, fala você, Sandra, você acredita que se fosse somente o medicamento, isso daí seria o suficiente para você hoje estar se sentindo melhor? Não. Qual é o conjunto que precisa ser colocado para se sentir melhor? Primeiro, o primordial para quem tem diagnóstico bipolar é o sono. O sono é o número, Exatamente. é o topo ali, né? O sono, a Sim. qualidade do sono. Uhum, Eu acredito que alimentação também conta, estilo de vida mesmo, os estímulos que você tem ali, o tipo de conteúdo que você assiste, o que. Então, tudo influencia, tudo. Então, você tem que fazer uma limpa, né? Na sua. Dos hábitos que você tinha, bebida alcoólica também piora bastante. uhum, E, e ainda tem aquela questão, que é quando a gente está na fase ali hipomania, tal, que você está se achando um máximo, você não quer sair daquela sensação. uhum, Porque muitas vezes quando você sai daquela sensação, você vai para baixa, que é a depressão. uhum. Então, assim, eu vejo que muita gente às vezes interrompe a medicação porque quer ficar naquela fase. Aquela fase, só que essa fase passa. É, passa porque é psíquica. Isso, então, mas o máximo do tratamento que seguir corretamente para poder ter uma vida o máximo linear possível para estabilizar, melhor ainda. Só que então, igual eu falei, tem que ter a qualidade do sono, tem que fazer exercício físico, não é só para estética. Falar nisso, eu Não, preciso voltar. importante. E é legal o que você está falando, que isso não serve só para esse diagnóstico, né? Não. É para a vida. Então, Uhum. o que eu estou consumindo hoje, seja o que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo, os ambientes que eu estou frequentando, é, as atividades físicas que eu estou fazendo ou não fazendo, isso daí está moldando até mesmo a minha genética. Então, dentro da epigenética mesmo fala que não existe um determinismo. Se seus pais são obesos, não necessariamente você precisa ser obeso. Você pode ter ali o fator genético, né? Só que você pode mudar tudo isso a partir do momento que você muda o seu estilo de vida. Entende? Então, se eu mudo meu estilo de vida, meu ambiente e a forma com que eu lido com isso, dentro de mim tudo isso vai ser modificado também. E aí eu posso ter uma longevidade, eu posso ter uma qualidade de vida. E fatores hereditários não necessariamente precisam ser ali acionados, entende? Então, é muito importante para todos nós que a gente tenha um novo estilo de vida. Você mesmo sabe da minha história de um câncer terminal, né? Para quem não sabe, em 2018, eu nem vou me alongar porque não é esse aqui o tema, mas eu acho relevante falar sobre isso, porque Sim.
Exemplo, 2018 eu tive um câncer que os médicos diagnosticaram ali como câncer terminal, porque era um câncer raro. Então eu tive o quê? Um diagnóstico. E receber um diagnóstico que é já avisado que será ali, em média, uma estimativa de vida de 6 meses, é assustador. Só que não é o que me acontece, mas o que eu faço com o que me acontece que pode mudar toda a minha história, né? Quando ele falou, você tem 6 meses de vida, eu pensei, bom, essa é uma estimativa dele, mas para morrer, não necessariamente precisa ter um prazo. Pessoas não precisam estar doentes para morrer, entende? Às vezes, pessoas estão saudáveis e acontecem coisas assim inesperadas que hoje está falando, amanhã não está mais, né? Sim, Não tem idade, não tem raça, não tem classe, nada disso define o tempo, né? sim, Então, eu já comecei a questionar aquela fala. E eu tô contando a história minha, ajudando vocês a perceber como pensar a respeito daquilo que está acontecendo, né? Então, eu sim, percebo o que foi dito e eu questiono aquilo dentro da minha realidade. Porque tudo que eu vejo e sinto também está de acordo com as crenças. E as crenças eu gosto de falar que é tipo, é esse óculos, é essa ótica, né? É o conjunto de tudo que me aconteceu e como eu lido com o que me aconteceu. Então, sim. eu decidi entender que isso não estava no meu controle nem no controle do médico. E depois disso, comecei a pensar o seguinte: eu coloquei assim, bom, morre aquele que é esquecido. Então, ainda que eu tenha 6 meses de vida, o que eu posso fazer dentro desses 6 meses de vida? Porque há muitas pessoas que estão é, vivas, mas não vivem uma vida que vale a pena ser vivida, Só tá né? sobrevivendo. Só está Ou sobrevivendo. existindo, só existindo. Exatamente, porque elas não entenderam ainda, porque elas não aprenderam, porque elas não encontraram sentido, né? Viktor Frankl diz assim que se você tiver um porquê forte, qualquer para quê, você vai conseguir superar, entendeu? Uhum, Então, independente do que vem acontecer, você vai estar sentindo assim, nossa, eu vou dar o meu tudo aqui, eu vou dar o meu melhor. Então, eu pensei ali nos meus filhos, eu pensei na minha família, eu pensei em tudo aquilo que eu não tinha construído. Fiz uma reflexão assim, um giro de 360 e eu falei assim, meu Deus, tenha misericórdia, me dá mais tempo de vida, né? Me dá mais uma oportunidade, porque eu agora trago consciência do que eu posso fazer, do que eu não fiz, do quanto a vida ela é preciosa, o quanto a vida é valorosa, o quanto muitas vezes a gente negligencia detalhes, como, por exemplo, você deu um significado tão bonito para um reflexo do sol que bate no vidro e ali traz um arco-íris. E uhum, ali para você foi um propósito. Você olhou para aquele e falou assim: Nossa, olha Deus falando comigo. uhum, Eu sim, te vejo. E às vezes você está num outro lugar e aí você viu aquele mesmo reflexo e você fala: Eu entendi, Deus. Eu estou te ouvindo. sim. Então, é muito importante você dar um sentido para a vida, você ter um porquê forte, você pensar como que eu posso fazer dessa vida ou da vida de outras pessoas ser um pouquinho melhor só porque eu existo. E naquele momento que você recebeu o diagnóstico, você automaticamente já percebeu que você tinha um porquê. Porque eu acredito que se você não tivesse um porquê ou um desejo de viver, você tinha vestido a capa do vitimismo, se Uhum, entregado. Você sabe que sim, tem isso, né? A pessoa se entrega. sim. Ah, então deixa eu fazer tudo que eu tenho para fazer, que eu vou morrer mesmo, E se e, entregam. e se entrega. Você foi o oposto, Achei né? isso. Achei legal você falar a capa do vitimismo. É. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vai estar vivendo um personagem. Uhum, E nós podemos escolher qual personagem queremos viver a partir do momento que, de novo, vamos mudando nossa forma de pensar, os ambientes que frequentamos, o estilo de vida, porque eu preciso
primeiramente, a base, quem eu sou. Sim. Essa é a base. Aqui no consultório, toda vez que eu pergunto quem é você, é muito comum dar aquela travada nas pessoas, né? Quem é você? Conta A aí, pessoa, Ravena. né? Como foi o meu? Eu comecei a chorar. E é Meu comum porque Deus. você entra naquela crise, porque você nunca parou para pensar, sempre estava tão ocupado pensando nas coisas externas, e esqueceu olhar para o fator interno, sobre quem eu sou, né? Quem eu sou, o que eu posso fazer, o que eu deixei de fazer, o que eu gosto de fato. E aí o que que acontece? Quando você entende quem é você e entende também a pessoa que você quer se tornar e vai em busca desse novo eu, da sua melhor versão, e vai ressignificando aquilo que você foi deixando de lado, foi esquecendo. Quando era criança, você sonhava, você pensava, quando eu crescer, você isso, você aquilo, e depois você nem lembra mais. Quando você conheceu outra pessoa, você nem se reconheceu mais, porque você agora acredita que a vida é o outro, e você É, começa a dissociar do outro, e você pensa, eu sou alguém além de outras pessoas, e eu posso me reconhecer nesse novo eu. E agora eu quero assumir a autorresponsabilidade, eu quero assumir o meu novo eu quero assumir minha nova versão. E a minha nova versão, ela é assim, 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 assim. E aí ela começa agora a entrar em um novo personagem. E aí ela escolhe, eu não quero ser mais a vítima sofredora, porque eu quero sim. olhar para o meu novo eu como alguém que é a heroína aprendiz, o herói aprendiz. E como é esse novo eu? É aquele que entende que vai ter problemas, que a vida ela não é feita de flores, né? Nem todos os dias vão ser dias de sol. E aprender que está tudo bem quando o dia não estiver bem, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio nos tempos de hoje. Quando as pessoas elas pensam que tem que ser bom todos os dias e tem que estar sorrindo o tempo todo e que quando eu sinto tristeza é negativa, eu não É posso fraqueza. sentir, é fraqueza. Uhum. E isso não é legal de ser visto, porque todas as emoções são necessárias. A tristeza também é um convite. A tristeza é um convite porque o seu corpo, as suas emoções estão falando com você. Então, a Sim. tristeza é um convite para você olhar para dentro de você e perceber: o que que eu estou negligenciando? O que que eu estou deixando ultrapassar a linha da tolerância ali, até onde eu tolero foi negligenciado? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Talvez eu não saiba e por isso eu deixei alguém ultrapassar. E ali é o momento de refletir, porque aí existe a diferença em eu me afasto das pessoas e me isolo naquele momento para viver uma solitude que é saudável, que é cura, que é uma introspecção para você olhar dentro de si, e tem o isolamento que é fuga, Sim. entende? Que é um mecanismo de defesa. Então, saber separar tudo isso é muito importante e saber qual é o personagem que você quer viver pode salvar a sua vida. Você vai É. ser aquela que olha para a solução, que busca ser autorresponsável, que não entrega a sua vida na responsabilidade do outro, mas você não vai negociar a sua busca por felicidade, que é um estado de espírito, que é diferente de alegria, né? Ou você quer ser sempre aquela que reclama, que se vitimiza, que acredita que é um diagnóstico e, portanto, esse diagnóstico Definiu a vida. definiu e não tem mais jeito. Então, isso tudo pode ser mudado a partir da ótica e do comportamento, né, das ações que você vai tomar nessa direção. Não é fácil, mas é possível e é libertador, sabe? É, eu escutei uma coisa interessante agora nesse retorno meu, que foi o seguinte: nossa, nem parece que ela tem bipolaridade, ela tá tão bem. Tipo, a pessoa não me acompanhou desde quando eu recebi o diagnóstico, os altos e baixos, a questão do peso que eu ganhei, a questão que direto eu aparecia aqui chorando
E eu era repreendida pelas pessoas que falavam: não sangre em tanque de tubarão, porque a internet tá aí para te devorar. E aí, outra coisa, eu saí das redes sociais por dois momentos. Dois momentos eu tive que me afastar porque eu sabia que se eu continuasse aqui, eu ia acabar fazendo besteira. Porque eu não sabia a minha identidade, eu não estava com a minha identidade fortalecida, eu não estava com as minhas crenças. Então, assim, é desafiador, desafiador mesmo. E as pessoas querem mostrar que são fortes o tempo todo. Só que a gente tem que identificar quando a gente fala assim: poxa, isso aqui chegou no meu limite. Eu só posso ir até aqui. Então, eu sempre tive isso comigo. Quando eu saí agora mesmo das redes sociais, foram e agora que eu voltei, foram 10 mil seguidores a menos. Mas se isso fosse minha prioridade, eu ia estar sofrendo. Mas a minha prioridade sempre vai ser minha saúde primeiro. Minha saúde física, mental, espiritual. Então, a gente tem que ter a ciência que, se for preciso abrir mão, igual a gente falou, de ambientes, de amizades, de conversas, para a nossa própria saúde mental, mesmo que seja da nossa própria família, tem que se afastar para o nosso próprio bem. Sim, tem que fazer essa gestão. Às vezes, quando a gente pensa na família, não, como que eu vou me afastar da minha mãe, do meu pai, né? E eles são pessoas que são tóxicas. Não necessariamente você precisa, sabe? Algumas pessoas romper mesmo o laço, infelizmente. Mas É, outras pessoas a gente consegue fazer a gestão. Então eu fico ali um tempo mínimo, deixo amor, e quando eu percebo que começou a ter as piadinhas, aqueles comentários, eu já me despeço, já atendo aqui o telefone, eu preciso ir. Então, depois a gente conversa mais e tchau, entende? Porque é necessário ter essa gestão das emoções e saber onde se colocar, né? Você falou sobre a questão das redes sociais. É um ambiente muito delicado para estar, porque as pessoas criam expectativas e elas acreditam que aquilo que é postado, aquele pedacinho, né? É toda a vida daquela pessoa. E ninguém sabe a, o que você passou, como passou, o que sentiu. E às vezes as pessoas esquecem, né, que por trás dessa tela existe um ser humano que sente, um ser humano que está tentando dar o melhor, como você. Desde o começo, você quis continuar nas redes sociais, mesmo sendo tão desafiador e com tantas críticas, né? A gente vê pessoas aqui fazendo comentários, pessoas que estão inconscientes, pessoas que não sabem quem são, que estão perdidas, e às vezes, para se sentir um pouco melhor, ela quer atacar a outra pessoa. Para se sentir um pouco melhor, ela quer diminuir a outra pessoa. Porque quando essa pessoa diminui alguém, ela pensa que está sendo alguém maior. E infelizmente, o que a gente consegue enxergar é só uma pessoa muito ferida. Porque o ferido é, fere, o machucado quer machucar. E é muito importante buscar uma cura, porque sim. se tudo que você tem para dar para o outro é as palavras duras, as palavras de críticas, as palavras de ridicularização, isso está falando muito mais sobre você que está fazendo isso, né? E, e quando você buscou aparecer nas redes sociais, você estava querendo se defender, você estava querendo mostrar para as pessoas: olha, gente, existe algo que parece que é invisível, mas é real. Eu sofri, eu sofro, eu sinto. E muitas pessoas, por serem ignorantes, não entenderam. E aí você percebeu a importância de se afastar para manter sua saúde, e agora você está num propósito muito bonito, que é ajudar as pessoas a sair da ignorância, né? É um caminho extremamente desafiador, porque você sente na pele, né, o quanto é lidar com esses ciclos, reconhecer, é aprender a reconhecer quando você está em alguma fase, se afastar se for preciso, mas não negligenciar a sua saúde, fazer o uso das medicações, né? Voltar para a academia. Agora você voltou para a terapia aqui comigo, e isso daí é muito,
muito importante. Manter todas as partes organizadas vai fazer com que você, sim, mesmo apesar do diagnóstico, possa, sim, por que não, ter uma vida, né, que vale a pena ser vivida. E você Sim, vai ser o exemplo daquelas pessoas que não, que tem o diagnóstico, que descobriu e que estava desesperançosa, não sabia como fazer diferente, não imaginava que poderia é, dar certo. Porque a chance, gente, de uma pessoa que tem bipolaridade de suicidar é altíssima quando ela é, não é tratada. Então é algo muito sério, não é uma brincadeira, né? é, E tem muita gente que tem bipolaridade e não sabe, talvez até esse que está criticando, né? exatamente. Assim, eu recebi vários relatos que, graças a Deus, assim, as pessoas que estão ao redor têm que ficar atentas aos sinais, né? Eu tive contato com uma pessoa que ela falou, meus familiares identificaram que eu não estava bem e já procuraram ajuda. Porque se você deixar evoluir, vai chegar num estágio pior. E quando é o pior mesmo, literalmente. É o pior de se colocar em perigo e colocar outras pessoas em perigo. Então, nunca deixar isso acontecer é o que eu falo. É que todo mundo fala, né? É, o conhecimento nos liberta, né? Então, se a gente se aprofunda num tema tão importante que é esse, que está afetando tantas pessoas de qualquer classe que seja, a gente tem que buscar informação e a gente está aqui fazendo a nossa parte, que é levando a informação, mostrando o caminho, como ter uma vida mais saudável, mais prática, ficar atento aos sinais, não ter vergonha, porque, igual eu falei, o preconceito muitas vezes atrapalha muito a pessoa procurar ajuda. Porque só de você falar que vai num psiquiatra, as pessoas que é as mais próximas, que deveria te apoiar, é as primeiras a te criticarem. Igual eu já escutei que era frescura, eu já escutei que é falta de Deus, eu já escutei, ah, melhora. Tipo, a pessoa, melhora. Melhora. É igual eu falo, é como os médicos falam. A doença na nossa mente é como se fosse um braço quebrado. Você tem que ir no hospital para voltar o braço, fazer a cirurgia. Mas a nossa mente é a mesma coisa. Você não vai falar, você não vai virar para sua mente e melhora, melhora, melhora. Quem dera se fosse assim, né? Então, né? Então, a ignorância das pessoas pelo fato de ser algo invisível aos olhos Hum. gera muito esse preconceito. É, Muito mesmo. como você trouxe o exemplo, né? Se você quebra o braço, você faz um raio-x e vai identificar onde está quebrado, né? Mas se você tem uma doença mental, emocional, que seja, algumas pessoas acabam vendo isso como frescura, como falta de Deus, como preguiça, quando na verdade não é isso, né? É, é uma disfunção, é algo muito mais profundo, é a junção de uma vida toda de sofrimento e que chegou num estágio que o corpo e a mente diz, eu não suporto mais, eu não aguento mais e sozinho eu não consigo. Então, por isso a importância de ter profissionais, de ter pessoas que estão ali para te ajudar, um amigo, uma rede de apoio e profissionais, né? Para que você possa dar conta, porque realmente não é brincadeira, né? A pessoa que tem diabetes faz o exame, ela vê como está o índice glicêmico dela, faz o uso da medicação, ninguém fala nada, há um acolhimento, há um apoio ali, né? Mas quando é mental, gente, ainda no tempo que nós estamos, tanta coisa evoluiu, mas ainda há tanta ignorância, e que por isso é importante falarmos sobre isso, né? Falar que existe pessoas que vê você, que se importa com você e que você precisa também se permitir viver uma outra realidade que você não conhece ainda, porque foi tão criticado, né? Que acabou não acreditando que poderia ter possibilidades, mas há possibilidades, há caminhos
para reverter essa situação e você ter qualidade de vida, sim. É, teve até um comentário ali, a moça falando que ela recebe muito preconceito até dos cristãos, por conta justamente de falar que é falta de Deus, né? Ah, mas se você está lendo a Bíblia, se você está se conectando, não sei o quê, por que que você não está bem? É muito triste ouvir isso, né? Sim. Mas imagina só, existe o cérebro, né? E existe a mente. Então, o cérebro e o corpo é como se fosse apenas, como que eu posso falar? O hospedeiro, Uhum. entendeu? O hospedeiro da mente. Então, o cérebro, que tem uma mente pensante, ele vai funcionar de acordo com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Uhum. Se uma pessoa retira um pedaço do cérebro, antes essa pessoa era alguém calmo, tranquilo. Dependendo da área que foi removida, essa pessoa passa a agir com agressividade, Sim. passa a agir de uma maneira que totalmente diferente. Possa tirar roupa e sair na rua, né? Porque uma parte do cérebro foi removida. E eu te falo, isso é espiritual ou é físico? Físico, com certeza. Entende? Então, uma mente que está com um transtorno, né? E é claro que há causas espirituais que, quando você encontra a espiritualidade, muitas coisas dentro de você pode ser vista de forma positiva, você enxerga o mundo de uma forma positiva, você encontra forças para lidar, você consegue ajudar o seu cérebro a se curar, e há casos também que a ciência não explica de cura, como aconteceu comigo, Sim. entende? Então, é muito importante separar isso. Mas há também situações que o cérebro está funcionando diferente e essa pessoa ela precisa ser medicada. É real, isso daí é biológico e É, não pode ser negligenciado. exatamente. Você falou a questão das pessoas que se isolam, né? Tem as pessoas que se isolam e tem até essa palavra interessante aqui, insulamento. Uhum. Insulamento. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Essa palavra, Insulamento, que é quando a pessoa se isola socialmente e emocionalmente, que não consegue mais ter contatos, é como se fosse uma fobia social, né? E quando a pessoa entra nesse insulamento para conseguir fazer ela voltar a se socializar. é lembrar que o isolamento é um sistema de defesa. Isso. Então, imagina que essa pessoa ela foi exposta Uhum. em ambientes que ela foi criticada, foi ridicularizada, foi violentada, né? Então, ela foi exposta e ela, de tanto sofrer, ela colocou uma crença que pessoas não são confiáveis, pessoas traem, e o melhor é me fazer me afastar. Então, ela está querendo se proteger. Só que à medida com que ela se protege ali, e não trata o que está acontecendo, porque quando ela pensa que pessoas são assim, ela está colocando todos na mesma caixa. Uhum. Mas existe pessoas e pessoas, né? Então é importante que, de novo, não queira fazer sozinho. Sozinho você pode até conseguir, mas se torna muito desafiador. Perceber um comportamento diferente, busque ajuda. Porque se eu me isolo, eu caio numa armadilha muito perigosa. Porque a pessoa que ela se isola, ela aumenta os níveis de cortisol dela, que é o hormônio do estresse, baixa a imunidade, ela fica mais suscetível a problemas cardiovasculares. Então, a depressão ela entra, toma de conta e ela pode chegar a um estágio mais profundo ali de tristeza, né? Que a depressão é com mais dificuldade para sair disso depois. Sim. Então, por trás deste isolamento, há uma pessoa ferida que está com medo e que ela só quer se proteger. Mas se ela encontra um outro caminho onde ela vai descobrir quem ela é, a identidade dela,
passar a trabalhar os enfrentamentos, né? O enfrentamento dentro daquilo que ela está sentindo e questionar alguns pensamentos e dando passo a passo, ela vai mudar. Ela vai começar a perceber que quando ela se vê diferente, ela percebe que o mundo também vai ver ela diferente. Ela percebe que há ambientes que, ok, ela ficar, e há ambientes que não vale a presença dela. Ela precisa saber o valor que ela tem, reconhecer, se fortalecer, não se criticar e ir aprendendo a fortalecendo cada vez mais para que ela possa criar uma estrutura fortalecida para viver no mundo, né? É igual a Ivanilda que falou: tenho lutado contra os pensamentos negativos e o desânimo. Realmente a gente sabe que o pensamento, se a gente não vigiar e deixar ele criar ninho na nossa mente, a gente se entrega. É, até a Bíblia fala, né? Assim como tu pensas, tu és. Então, só que falar bem assim, vamos pensar bem positivo aqui. Então, se fosse assim, seria mais fácil, né? É, É Ivanilde o nome dela? acho que é a Ivanilda. É, Ivanilda. Eu imagino que você tentou pensar positivo várias vezes e não conseguiu, né? Porque de novo, a consequência de tudo que ela viveu. Agora imagina só, ela viveu ambientes, ou essas pessoas viveram em ambientes que tudo que ela via era estresse, disfunção, ansiedade, medo, brigas. Então, tudo que ela viu todos os dias, forte impacto emocional, fez com que o corpo dela pensasse, quer dizer, o corpo dela ficasse só em estado de alerta. E ela começou a acreditar que o mundo e todos à sua volta é um risco. E aí é bem desafiador ela conseguir ter um padrão de pensamentos positivo em um ambiente que ela foi colocada, inserida, que só traz esses sintomas para ela. Só que, como mudar esses pensamentos, né? Primeiramente, não se critique. E é bem desafiador, né? E aí tem É, que ser treinado, né? É claro que é muito importante, ó, verdade, eu não consigo acreditar em ninguém. Então, né? imagino o quanto foi desafiador, o quanto ela sofreu, né? A exposição a pessoas que deveria proteger ela e foi as pessoas que mais decepcionou. E aí ela, tudo onde você foca expande, né? Então ela vai É. assistir o jornal, aí ela vê, olha aí. Aí ela vai conversar com alguém e a pessoa fala o que aconteceu com ela, olha aí. E aí Sim. ela começa a acreditar que sim, o mundo é muito perigoso mesmo e as coisas. Aí ficam os pensamentos catastróficos, né? Uhum. Sempre o pior está por vir. E ela precisa agora aprender a fazer diferente agora a forma com que vai estruturar esses novos pensamentos. Essa, criar uma plasticidade, que é uma maneira diferente como ela vai pensar a partir de como ela vai se comportar. Então, é muito importante que ela busque uma terapia para que ela aprenda a como questionar esses pensamentos, a como ir enfrentando, a como ir ressignificando, entendendo ali o porquê das coisas e a partir de então encontrando uma outra forma de enxergar a vida, o mundo à sua volta. Entende? É. É igual você falou, é bem desafiador. Eu Sim. lembro que a Ravena me passou, né, Ravena, um exercício de se olhar no espelho, se olhar no espelho e começar a falar qualidades. Gente, eu comecei a chorar, que eu me olhava no espelho, não. Aí a sua mente, tudo aquilo que foi inserido, né? Aí eu falava, eu sou inteligente. Aí vinha a voz, você é burra. Eu sou linda, você é feia. Tipo, tudo ao contrário, todas as crenças, todo aquele óculos ali distorcido. Então, quando eu cheguei na frente do espelho, que eu falava, eu começava a chorar. Assim como eu cheguei no consultório da Ravena a primeira vez que eu vi ela, aí ela falou: Quem é você? Aí eu já comecei a chorar.
Eu falei, lascou, quem sou eu? Porque eu sempre estava inserida ou num ambiente tóxico ou num relacionamento tóxico, então assim, você vai se moldando aqueles padrões. Aí eu não consegui identificar, poxa, o que que é inegociável para mim? Então, foi muito difícil. Então, a pessoa achar que vai buscar ajuda, que com uma semana, um mês vai estar bem, não, é um processo e é bem dolorido, viu? Bem dolorido. Coisas que é coisas banais, simplesinhas, se torna, uou, caramba, é Liberta, desafiador. né? Agora é interessante que o que você falou, né? O que que acontece? Imagina uma criança que desde pequenininha ela ouvia falar: você é feia, você é Burra, burra, você preguiçosa. faz tudo errado, preguiçosa. Então imagina só como que foi formada essa identidade, né? Então aquela pessoa que era vista como a autoridade dela, né? Que era vista ali como a pessoa que ela mais confiava, né? No caso, mais confiava, mais era para ser o porto seguro dela. E foram as pessoas tanto em casa como na escola, né? Como em outros ambientes e até mesmo na igreja. E aí ela começou se reconhecer naqueles post-its que foram colocados nela. E uma vez que ela passou a acreditar que era aquilo mesmo, ela passa a se comportar de tal maneira que confirme aquela crença que agora foi instalada nela, né? E isso é tão interessante que a gente começa a atrair para a gente situações, pessoas, trabalho, tudo que fortalece aquela crença que foi instalada na gente desde da infância. Por exemplo, se você viu um relacionamento abusivo, eu só vou conseguir atrair isso aqui para mim, não sei o quê. Igual teve uma que falou que ela é cheia de complexo. Que é isso que eu ainda tenho, que eu trato e tenho que tratar pro resto da vida, que é os complexos, né? Então, a gente vai absorvendo tudo, mas e desfazer tudo ali. Teve uma pessoa que uma vez eu vi uma postagem assim, que a nossa segunda fase da vida parece que é se tratar dos traumas do primeiro, sabe? Da primeira fase. E realmente parece isso, que a gente está se curando daquela primeira fase. Tem uma frase de Freud que fala assim, ó, a infância é o futuro. Porque tudo que acontece naquela infância vai reverberar lá no futuro. Só que uma outra parte boa é saber que isso não tem que te definir, Isso. que a terapia é algo muito incrível. Às vezes dói olhar para suas feridas que estão sangrando, mas é necessário olhar para elas para você poder ir curando, né? E por mais que naquele momento talvez lembrar de algo doa, é libertador, é a cura. Porque você vai olhar agora com a outra pessoa que vai estar ali segurando sua mão para que você possa dar um novo significado e se fortalecer e criar uma nova estrutura ali para prosseguir. E agora ser a adulta que a sua criança merecia ter, né? Reconhecer que dentro de você tem, de uma forma simbólica, essa criança que ainda está aí, e que muitas vezes, quando você se critica, é aquela criança simbólica dentro de você que está sentindo. E é muito importante passar por essa jornada, né? Passar por esse processo, porque liberta, né? Uma pergunta foi perguntaram se bipolaridade tem cura. Não, né? Não tem cura. E perguntaram também se é hereditário. Há fatores, né? Há fatores que pode sim ser hereditário. Só que assim, fica ali na genética, no DNA. E, de novo, a epigenética explica que não é um determinismo. Se você não está exposto a um ambiente que favorece, você pode não como é que eu posso falar? Você não necessariamente vai ter esses sintomas, você vai ter a bipolaridade, entende? Então, não é porque você tem que a sua filha tem
que ter, não é um Hum. determinismo, mas que ela carrega esse fator genético, sim, é um fato, né? E aí tem que Agora, prestar se atenção